Parar de trabalhar 12 horas por dia não é preguiça, é estratégia e eu vou te explicar o porquê. Fala meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Levi Vilas Boas e você está aqui no canal Reunião Sem Pauta. E se você chegou até aqui, já se inscreva, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com um amigo seu que também precisa ouvir isso aqui. Bom, senhores, estava eu esses dias pensando, e até um conteúdo que saiu lá no meu Instagram. Se você não me segue no meu Instagram, já vai lá, corre e siga lá no Instagram. A gente tem bastante material legal lá, a gente tem bastante material que sai aqui e sai lá também. E eu quis trazer essa reflexão aqui para vocês. A gente romantizou no dias de hoje aquela coisa de qualquer pessoa que seja autônoma, que seja freelancer, que seja empresário, qualquer pessoa desse ramo de atuação, a gente romantizou aquela coisa de eu trabalho sem parar de meia-noite a meia-noite, de segunda a segunda. A gente romantizou essa coisa de trabalhar mais de 12 horas, de ficar 24 horas ligado, de não conseguir ter tempo com a família, de não conseguir ter tempo para cuidar do corpo, de não ter tempo para responder alguém ou algo do tipo. A gente criou essa romantização do trabalho escravo de você mesmo. A gente meio que fez isso e é muito natural pra gente, sabe? A gente romantiza. Quando a pessoa vira pra gente e fala assim, pô, não, tô sem tempo pra nada, cara, não, eu não tenho tempo, não, você é louco, sou uma pessoa muito culpada, a gente vê isso como socialmente aceitável. É super de boa ver isso. E eu não sei porque a gente criou essa cultura de que é super normal a gente ver alguém se gabando de não ter tempo, de não ter nenhum tipo de cuidado com a própria rotina. Então se alguém vira pra você e fala assim, não, pô, tô sem tempo pra nada, eu tô muito ocupado, toda meia-noite é meia-noite, cheio de coisa pra fazer, de segunda a segunda não paro, não tenho tempo pra cuidar de mim, não tenho tempo pra cuidar dos filhos. Na nossa sociedade, a gente colocou isso como socialmente aceitável. A gente vê até, nossa, que pessoa trabalhadora, que pessoa importante, nossa, deve ser uma pessoa que luta muito pelas coisas que deseja, deve ser uma pessoa que gosta muito do que faz e assim vai. Só que na verdade a gente tá só dando um joinha para a pessoa se lascar todinha para algo que talvez não precise de tanto esforço. E existem vários pontos, e existem dois pontos que eu quero trazer para você aqui. O primeiro ponto é o científico e o segundo é realmente aquela coisa social, né? Que a gente realmente está aceitando esse tipo de coisa, essa coisa de ser workaholic, ou seja, uma pessoa que não para de trabalhar, uma pessoa que está ali 100% do tempo trabalhando, uma pessoa que só pensa em trabalho e assim vai. Só que existem alguns pontos para a gente poder falar desse assunto como completo e não só como um ponto de vista. Na parte científica, a ciência diz que depois de 6 a 8 horas de foco, o seu cérebro sai do modo criatividade e entra no modo sobrevivência. Ou seja, a partir dali, depois de 6, 8 horas que você fica na frente do computador, fazendo todos os seus trabalhos e esse tipo de coisa, o seu cérebro ele deixa de criar e ele começa a falar, eu preciso sobreviver a este trabalho. E é assim que a gente gera aquele sentimento de escravidão, é assim que a gente gera aquele sentimento de não pertencimento, aquele sentimento que a gente sente às vezes, né, para quem já foi do CLT, eu também já fui, aquela coisa que você acorda cedo às 5 horas da manhã para estar num lugar 2 horas longe da sua casa, você chega lá, fica horas, para pro almoço, come uma marmita totalmente fria, essa era a parte que mais me dava ódio, que era às vezes você esquentava a marmita ali, colocava no micro-ondas, colocava 7 minutos no micro-ondas. Você olhava no fundo da marmita que tava o feijão tava frio. Nossa, rapaz! Odiava isso quando eu era de CLT, que era muito engraçado. Mas toda essa coisa de trabalhar de segunda a segunda, mesmo que seja em horário comercial, hoje grande parte das pessoas, elas trabalham longe dos seus trabalhos. Tudo aqui em São Paulo, eu sou daqui de São Paulo, tudo aqui em São Paulo é quase 1 hora, vamos ser sinceros. Para eu ir em qualquer canto exatamente agora, eu vou levar meia hora para chegar num ponto que é metade do caminho até onde eu tenho que ir. É sempre assim, para chegar no metrô, para chegar em algum lugar. Então as pessoas moram longe dos seus trabalhos. E isso faz com que elas passem mais tempo entre o translado para o trabalho e mais tempo entre o trabalho do que em casa. Então, parando para fazer essa conta aí, vamos colocar no papel, conta de papel de pão aqui. Se depois de 6 a 8 horas focado no seu trabalho, você já está cansado e o seu cérebro já está no modo sobrevivência, imagina quem vive desse jeito. Imagina quem fica de segunda a sexta, ou às vezes até mesmo de segunda a sábado, e ali no sábado sai um pouquinho mais cedo e esse tipo de coisa. Imagina esse tipo de pessoa como não está desfocada das coisas que tem que fazer. E é aí que a gente entende que as pessoas deixam de ser, neste momento, sobreviventes e se tornam gênios. Porque quem consegue sobreviver a isso
com certeza é superdotado, é alguém que tem uma genialidade incrível, porque não é uma rotina fácil e a própria ciência explica que não é uma rotina saudável. E além desse lado, que esse pessoal que é CLT e esse tipo de coisa, a gente tem os empresários, que são pessoas que escolheram de certa forma sair desse englomerado de pessoas, ou vamos dizer assim, saiu do sistema, o que a gente nunca sai de verdade. Mas essas pessoas escolheram sair do sistema e abrir os seus próprios negócios, serem seus próprios patrões, e assim vai. E hoje, se a gente, mais uma vez, ir para dados, a gente entende que a grande maioria dos empresários no Brasil ganham apenas 2 salários mínimos. É ali que eles têm de lucro. O resto é tudo gasto, o resto é tudo pagando conta, o resto é tudo pagando funcionário, e isso eu tô dizendo a grande maioria, tá? Não são todos, eu sei que a internet tá mentindo pra caramba pra você aí, você tá acreditando, mas a grande maioria dos empresários é isso, são pessoas que elas têm um pouco mais de tempo livre porque não existe um padrão de trabalho estabelecido para elas. Porém, criou-se também entre essas pessoas a maravilhosa ideia de que se eu trabalhar 124 horas por dia, as coisas são maravilhosas. Eu sou uma pessoa que está dando certo, eu sou uma pessoa que está indo bem, eu sou uma pessoa que está trabalhando muito, eu sou uma pessoa que alcança aquilo que eu vou alcançar, aquilo que eu quero, e não é assim que funciona a vida. Não é nem um pouco. Porque se você parar para pensar, quando você sai, e eu digo isso, e agora eu estou falando da minha experiência pessoal, tá? Quando a gente sai do CLT e vai empreender de verdade, a gente não pensa apenas na liberdade, nem nada do tipo. A verdade é que ninguém vai te falar aqui na internet eu gosto de fazer isso por causa do dinheiro. Mas eu gosto de fazer aquilo por causa do dinheiro. Mas eu sinto por causa do dinheiro. Infelizmente, principalmente num país como o nosso, a grande maioria das coisas é por causa do dinheiro. Não tem o que fazer. É inevitável. As pessoas saem, às vezes, dos seus CLTs, ali da sua segurança, para tentar arriscar para ganhar mais. Ninguém sai desse sistema para ganhar menos. Você olha ali e você vê que as pessoas querem fazer isso e, às vezes, elas colocam um empenho realmente. Às vezes, elas vão passar ali mais de 6, 8 horas trabalhando para que consiga ali aumentar os seus lucros, vamos dizer assim, facilidade, que é o que o dinheiro compra hoje em dia, ele compra facilidade, então dá essa facilidade para as pessoas, e essas pessoas que saíram do CLT para virar empresários fazem isso. E assim, grande parte vive uma vida que na verdade não existe, que é a grande maioria das pessoas que você está vendo na internet que são empresários, esse tipo de coisa, o que acontece? Eles simplesmente estão fingindo ter tempo. Essa é a verdade e, infelizmente, essa é uma verdade que você vai ter que ouvir. A grande maioria dos empresários que você vê hoje finge ter tempo, a não ser que ele seja, assim, empresário top master. E aí a gente já está falando de outro tipo de linha, outro tipo de pessoa e esse tipo de coisa. Mas a grande maioria, eles fingem ter tempo, porque eles não organizam o seu tempo de forma inteligente. Ou seja, eles passam horas e horas trabalhando, achando que aquilo vai trazer mais lucro, e eles vão conseguir lucrar mais, vão conseguir comprar um carrão, comprar uma casa, vão conseguir ter tempo. Quando, na verdade, quando você começa a entender, quando você começa a parar para entender, você percebe que o CLT e o empresário que está preso no próprio caos não são diferentes. Ambos são reféns dos seus trabalhos. Porque pensa comigo, claro que ali no CLT a gente tem um sisteminha, tudo bonitinho, tudo certinho, coisa maravilhosa. Agora, quando a gente é empresário, a gente tem um pouco mais de liberdade, porque a gente faz o nosso horário. Só que é aquele clássico do Agostinho. O lado bom da pessoa ter o seu próprio negócio, cadê Deus da minha sorte, é que eu sou meu próprio patrão, então ninguém manda em mim. Mas também manda, porque eu sendo meu próprio patrão, eu sou meu próprio empregado. Eu sendo meu empregado, eu mando em mim. Agora, se eu quiser ir embora, o problema é esse. Eu tenho que pedir as contas a quem? A mim mesmo, porque eu sou empregado, sou o patrão. Então eu teria que pagar minha indenização, meu 13º, minhas coisas, né? Então o que eu faço? Eu não faço nada, eu só trabalho, não peço demissão, que eu também não quero pagar. Aí meus direitos trabalhistas é caro. Então, quando a gente chega nesse ponto e a gente coloca os dois lado a lado, a gente percebe que o CLT e a pessoa que é um empresário que vive no próprio caos, elas simplesmente estão no mesmo sistema. Elas simplesmente estão vivendo o mesmo caos de maneiras diferentes. A gente englobou tudo isso, colocou tudo isso num canto. Então são trabalhadores, coisa incrível, maravilhosa, sim, ok. O trabalho enobrece o homem, é inevitável, todo mundo conhece essa frase. Só que fica esse questionamento.
Às vezes a gente busca liberdade sem mudar a nossa mentalidade. E buscar a liberdade sem mudar a sua mentalidade é ficar preso na sua própria mente. Então muitas vezes você vai ver você que saiu e que saiu desse sistema e quis realmente empreender, você vai entender que, cara, viver no seu próprio caos não é evolução. Viver no seu próprio caos não é evolução, é você estagnado em outro lugar. Então, quando eu falo isso seja inteligente quando você for trabalhar. Seja muito inteligente. Como assim seja inteligente, Levi? Seja inteligente porque às vezes você está trabalhando e não vai ter retorno. Às vezes você está trabalhando e está numa rodinha ali, rodando. Você vai, trabalha, gasta horas da sua semana, por exemplo, como acontece muito no varejo. Acontece muito. Hoje eu trabalho em grande parte com as mentorias e com a organização das minhas empresas e assim vai. Mas também eu conheço muitos empresários, falo com muitos empresários da área do varejo. E o que acontece essas pessoas às vezes quando elas estão no próprio caos, e eu vejo isso muito, quando elas estão no próprio caos, o que acontece? Elas pegam e, putz, eu tenho essa entrega para fazer, vamos supor assim, eu tenho essa entrega para fazer, eu vou gastar essas 2 semanas, nas próximas 2 semanas eu vou gastar todo o meu tempo fazendo essa entrega, eu vou entregar o melhor e pipopau, vou recebi, ganhei, nossa, eu tô com a grana, chegou mais um pedido, eu tenho que gastar para investir naquele pedido, e aí você percebe que você tá numa roda. E você fica a vida inteira presa nessa roda se você não sair dela. E aí a gente colocou como socialmente aceitável essa coisa de, tá tudo bem, não, ele é um cara ocupado, não fala com ele, pipopó. Isso deu uma liberdade para todos nós virarmos um bando de babacas. Por quê? E eu falo porque esse é um dos meus erros. Por quê? Porque o cara ele finge que tá ocupado para você e pipipipopó e não te manda uma mensagem. Aí você tem vários clientes ali, não, é porque eu estou muito ocupado. Cara, é prioridade, não ocupação. O seu problema nunca foi estar ocupado, porque talvez você não esteja ocupado. Seu problema é prioridade. Esse é o seu maior problema. Você não tem prioridade nenhuma para fazer absolutamente nada e isso faz com que você torne tudo uma prioridade. E isso entra numa coisa que eu gosto bastante de falar. Se tudo é para ontem, nada é para agora. E isso entra numa coisa que eu gosto muito de falar, que é, se você não tem prioridade, você simplesmente está vivendo no seu próprio caos. É um caos que você criou e que você diz que tem que priorizar, organizar tudo isso. Mentira. A verdade é que você se acostumou tanto com esse caos que você vive aí no seu dia a dia, na sua rotina, na sua empresa, que você está refém dele agora e não tem como sair dele, você não sente como que você vai sair de tudo isso. Por quê? Porque você está no modo sobrevivência. E aí, depois de tudo isso, a gente volta. Parar de trabalhar 12 horas por dia não é preguiça, é estratégia. Se você passa se a ciência fala de 6 a 8 horas, o seu foco já foi embora, por que você vai fazer mais do que isso? Ou seja, percebe que a todo momento você está no seu modo sobrevivência e vivendo aquele caos gourmet, que é aquela coisa, não tenho prioridade para nada, mas está tudo bem. E isso é o maior problema, porque você se prende a você mesmo. E dentro desse meio existem algumas armadilhas que a gente cria dentro desse caos gourmet. E existem uma delas, eu tenho certeza que você vive ela hoje, que é, você acha que descansar é preguiça. Você está tão no modo sobrevivência que você acha que se você parar 5 segundos para tirar um cochilo, se você parar 5 segundos para fazer um café, você vai estar sendo preguiçoso. Quando na verdade não, você precisa descansar a sua mente. E além dessa armadilha de achar que qualquer tipo de descanso é uma preguiça ou é você desmotivado, não existe isso, cara. Descansar é muito mais importante, às vezes, do que trabalhar. Um bom descanso faz com que o seu trabalho renda cada vez mais. E além dessa armadilha de achar que qualquer canto que você descanse um pouquinho é uma preguiça, ou que você está errado, ou que você tem que voltar a trabalhar, existe a armadilha também do tentar mudar tudo de uma vez. A armadilha de tentar mudar tudo de uma vez é o que mais acontece. Por quê? Porque você tá lotado de dopamina nesse seu cérebro aí, cara. Você tá com tanta coisa acontecendo na sua cabeça, tanta coisa acontecendo no seu negócio, tanta coisa acontecendo na sua vida, que você tá preso, como se você fosse um viciado a ter as coisas do dia pra noite, quando não é assim que funciona a vida. As coisas não são construídas do dia pra noite. Não existe transformação do dia pra noite.
Tudo e todas as transformações fazem parte de uma construção. Você não constrói para receber agora, você constrói para receber daqui a algum tempo. Assim como você trabalha, vamos supor aí, para ganhar alguma coisa no final do mês, todo o seu esforço para sair desse modo de sobrevivência, ele é visto não agora, não amanhã, talvez não em uma semana, talvez não em um mês, mas em anos, em meses, você consegue ver a diferença. O problema é que você vê um vídeo como esse, ou você vê um edit no TikTok, ou você vê um vídeo no Instagram de algum empresário falando, não, vai pra cima, seja doido e pipipopó, e você simplesmente quer mudar toda a sua vida em 5 segundos. Você quer pegar tudo numa noite só e falar, não, vou organizar tudo agora, vai dar tudo certo, vamos. Não existe transformação do dia pra noite. Se as coisas fossem fáceis de ser plantadas, elas não levariam tempo debaixo da terra e sendo regadas todos os dias. É isso que você tem que entender. Sua motivação não é motivação, é só você viciado em dopamina. O que está acontecendo, na verdade, é que você quer mudar tudo num estalar de dedos. E o último, eu acho que essa é a última armadilha, e assim, é uma das que mais acontece, porque isso está muito atrelado ao você não quer a dificuldade de fazer as coisas, você não quer a dificuldade de construir as coisas, você não acompanha os dados da sua vida. O que acontece? Hoje, a grande maioria dos empresários, eles às vezes fazem posts, às vezes fazem estratégias, às vezes eles têm um plano tributário, às vezes eles têm um plano econômico, às vezes eles têm um plano estratégico para as coisas, só que o problema é, eles fazem tudo isso e às vezes dá muito certo, mas ninguém baseia suas coisas nos dados. O problema é que uma vida baseada em achismos faz com que cada vez mais você fique na corda bamba entre dar certo e dar errado. Quando você baseia as coisas em dados, você não está baseando simplesmente em números, em análises, esse tipo de coisa. Você está baseando em fatos. E por que eu falo isso? Porque às vezes você quer mudar tudo do dia para a noite, mas você esquece que você está construindo algo. E para construir algo você tem que marcar. Então você tem que marcar ali, ó, quando que foi isso, quando que foi aquilo, como que está dando, como que não está dando, onde deu certo, onde deu errado, o que vai dar certo, o que vai dar errado, o que você quer que dê certo, o que você quer que dê errado. O problema é que você faz tudo na sua cabeça e as coisas não funcionam. E aí você não tem dados nenhum, não tem fatos do que você falou, disse, ouviu, leu, e você simplesmente faz tudo por achismos. Então percebe que cada vez mais você descobre que está no modo de sobrevivência. A grande maioria de nós não sabe. A verdade é que a grande maioria de nós não sabe que está no modo de sobrevivência. Mas você vive nesse caos de não ter tempo para nada, de não ter tempo para absolutamente sua família, de não ter tempo para cuidar do seu corpo, de estar com uma operação absurdamente, totalmente perdida, de trabalhar horas e horas e horas e você gastar o seu corpo. A gente tem que colocar os nossos esforços na plantação, não na colheita. O problema é que você está colocando tanto esforço na colheita da plantação que você fez ontem. Não existe isso, cara. Pare de trabalhar de forma absurda e comece a trabalhar de forma inteligente. Comece a trabalhar de forma inteligente. Você acha mesmo que grandes empresários eles trabalham absurdamente? Não, eles trabalham com foco, intenção e nos momentos certos. É esse o jogo. É esse a mudança de mentalidade que tem que acontecer. Não é o que acontece em um dia, é o que acontece durante a construção de um tempo. E se você curtiu isso daqui, eu te convido a entrar no método Raiz e Ramo. É o meu método, eu dou uma mentoria onde eu falo sobre organização de tempo, organização pessoal e gestão de empresas. Já são várias pessoas que a gente tem recebido vários tipos de feedbacks positivos e tem sido muito legal. E é uma coisa que eu te desafio, cara. Te desafio a plantar uma plantinha hoje, colocar uma semente hoje no teu arado e fazer cada dia mais com que ela cresça, regando, colocando ela no sol, dando o descanso necessário. Essas coisas são importantes. Se você curtiu esse conteúdo aqui, entra na nossa mentoria, no método Raiz e Ramo. É um método que eu criei, é um método maravilhoso que tem feito várias pessoas fazerem com que suas rotinas deixem de ser algo sobrevivente para que essas pessoas saiam do caos gourmet e se tornem cada vez mais pessoas que vivem as suas vidas de forma organizada, de forma leve e de forma produtiva.
Bom, meus queridos amigos, eu sou o Levi, esse aqui é o canal Reunião Sem Pauta. Se você curtiu esse vídeo, curta, comenta e compartilha com um amigo que precisa ouvir isso aqui que você ouviu. E muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter ficado até aqui. E como eu sempre digo, não complique, comunique.